Assim diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos fazer uma breve oração. Pai, obrigado por esse dia, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui esta noite, reunidos como igreja, para cultuar o Teu nome, bendizer aquele que vive e aquele que reina. Obrigado pela oportunidade de estar com saúde e poder rever cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, nós entregamos a direção deste culto, do início ao final, a Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho amado, mas também que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo que o mundo não pode conhecer e não pode receber, Ele também atue em nosso meio, glorificando o nome de Jesus. Pai, te pedimos que os santos anjos também se acampem aqui e estejam trabalhando, estejam obedecendo os Teus comandos com relação a esse culto, com relação a cada família que aqui está. Nós queremos usar o poder e a autoridade que Tu nos concede, e queremos nessa hora declarar falido, manietado e por terra toda a estratégia, todo o projeto do inimigo contra nós, a nossa casa e o culto desta noite. Senhor, leva o nosso pensamento cativo ao Teu senhorio e executa aqui mais uma vez os Teus propósitos, para que o Teu nome e o Teu reino se estabeleça e o Teu nome seja glorificado. Amém? Vamos lá. A narrativa desse texto apresenta fatos e promessas extremamente importantes. Fatos e promessas que nós precisamos estudar devagar, para poder compreender o que estava acontecendo aqui, para poder compreender o que o Senhor estava perguntando e dialogando com os seus discípulos. Então, nesta noite, vamos procurar meditar e extrair os ensinos de Jesus contidos neste diálogo. Jesus e seus discípulos estavam indo em direção a uma cidade chamada Cesareia de Filipe, e em determinado momento Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele para de caminhar. Eles estavam caminhando, eles estavam indo para Cesareia, e em determinado momento ele para, e ele olha para eles, e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, ele estava perguntando para os discípulos: o que a multidão, o que o povo fala a meu respeito? Quem eles pensam que eu sou? O que eles falam de mim? Então, queridos, eu preciso lembrá-los que os discípulos de Jesus, eles possuíam família, eles possuíam amigos, eles conviviam com muitas pessoas, e muitos dos discípulos de Jesus, muitas vezes eles iam primeiro às cidades, aos povoados, preparar as coisas, para que depois Jesus entrasse ali,
Então eles interagiam com as pessoas, eles conversavam com muitas pessoas, assim como nós, quando vamos no barbeiro, ou vamos na loja, ou vamos na farmácia, ou pegamos o Uber, enfim, durante o nosso dia a dia, nós estamos cercados de pessoas, e nós interagimos, nós conversamos, e trocamos informações, e não era diferente aqui, com os discípulos de Jesus. Então, o povo, sabendo que eles eram discípulos de Jesus, muitos deles conversavam com eles, faziam perguntas, e davam respostas também para os discípulos, sobre quem eles pensavam, sobre quem eles achavam que era Jesus Cristo. E a resposta deles ao Senhor foi: uns dizem que você é João Batista. João Batista foi um dos profetas do Novo Testamento, aquele que surgiu antes de Cristo, que a Bíblia vai dizer, voz do que clama no deserto, ou seja, aquele que preparou o caminho do Senhor. Então uns pensavam que Jesus era João Batista, pois João Batista havia morrido, haviam cortado a cabeça dele, então eles pensaram que Jesus era esse homem, que Deus havia ressuscitado. Porém Jesus não era João Batista. E outros diziam, é Elias. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Outros além diziam, é Jeremias, ou algum outro profeta. Então veja o que o povo falava a respeito de Jesus. Eles pensavam que Jesus era apenas um dos antigos profetas. Eles não tinham entendimento, eles não tinham a verdadeira revelação de quem era Jesus Cristo. Perceba que grande parte então dessa população, a grande massa, não tinha revelação de quem era Jesus. Havia uma confusão muito grande entre eles. Eles não conseguiam ver o que o Pai estava fazendo. Eles não estavam entendendo o tempo. Eles não estavam entendendo o que o Pai estava fazendo na terra naquele momento. Deus estava trabalhando. Deus continua trabalhando. Muitos de nós pensamos que a obra de Deus se parou quando Deus criou todas as coisas. Não. O próprio Filho de Deus, ele vai dizer, o meu Pai continua trabalhando. E eu estou fazendo o que eu vejo o meu Pai fazer. Então Deus estava trabalhando nos dias de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Deus continua trabalhando nos nossos dias. Ele ainda está trabalhando. E muitos aqui não estavam entendendo o que o Pai estava fazendo. Eles não compreendiam o que Deus estava fazendo. O Pai naquele momento, quando eu falo Pai, eu estou falando Deus. Amém? Você pode chamar Deus de Pai. Você não precisa se dirigir a Deus, ó Altíssimo, ó Soberano Deus. Deus, Ele é isso. Ele é Altíssimo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas se você tem intimidade, você tem relacionamento com Ele, você não precisa se dirigir a Deus dessa forma. Você pode se dirigir a Deus como seu Pai. Abba Pai, Paizinho, aleluia. Deus, Ele ama ser chamado de Pai. Ele ama ser chamado de Paizinho. Então o Pai estava reconciliando consigo o mundo naquele tempo. E o povo não estava entendendo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, não precisa abrir, só anote aí se você tem o hábito de anotar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Você só reconcilia quando existe uma briga, quando existe algo, uma indiferença. Então neste período aqui, antes da obra de Jesus, o homem ele estava longe, ele estava afastado do Senhor.
E por meio de Jesus Cristo, Deus estava novamente aproximando, estreitando o relacionamento dele com os homens. Aleluia! Deus estava perdoando os pecados do homem. Deus estava lavando o homem com o sangue de Cristo, para trazer de novo a comunhão que havia se perdido no pecado original do Éden, feito por Adão e por Eva. O homem era inimigo de Deus, e Deus estava reconciliando o mundo com ele. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: Deus estava reconciliando o mundo com ele por meio de Jesus. Aplauda bem forte a ele. Mas o povo estava compreendendo isso? O povo não estava compreendendo o que o Pai estava fazendo. Eu preciso lembrar você que grande parte daquela multidão, grande parte daquele povo que falava com os discípulos, que falava com os apóstolos, eles conheciam as Escrituras. Querido, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, desde pequenos, os pais eles tinham que ensinar os seus filhos. Todo pai precisava ensinar os filhos a respeito da palavra, da lei, dos profetas, dos salmos. Era uma obrigação dos pais ensinar os filhos. Então eles sabiam os grandes feitos de Deus. Eles conheciam as profecias a respeito de que Deus enviaria para a terra alguém por nome Messias, o ungido, o enviado, que também a Bíblia vai chamar de Jesus. Eles sabiam que a palavra de Deus continha estas informações. Aleluia! Eles conheciam a letra, mas eles não tinham a revelação dos tempos e daquilo que Deus estava fazendo. Um dos profetas que havia declarado que Jesus viria, como ele nasceria, como seria a sua vida, como seria a sua morte, sua ressurreição, foi o profeta Isaías. Os salmos também vão declarar a respeito de Jesus. E esse povo, eles conheciam o livro do profeta Isaías. Mas quando Jesus estava sobre a terra, muitos deles não compreenderam quem ele era. Não tinham a revelação. Não possuíam revelação. Olha para o irmão do teu lado e pergunta: você tem revelação? Irmãos, a falta de revelação da palavra de Deus e das coisas do reino dos céus nos impede de viver a vida abundante que Deus nos prometeu. Quando nós temos falta de revelação da palavra e do reino do Senhor, é como se nós fôssemos roubados da vida abundante que o Senhor tem. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo é destruído, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus ele vai dizer mais além: vós errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o que é isso? Falta de revelação, de entendimento. Então eles conheciam a letra, mas eles não sabiam o que estava por trás da letra. A revelação, só quem pode dar é o Pai, é o Espírito. Aleluias. Quantos teólogos existem? Quantos teólogos existem que dominam a letra, mas que ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus? Por quê? Falta de revelação. Seguindo o texto, o Senhor Jesus olha para eles e faz outra pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta era para eles responder o que o povo pensava a respeito dele. A segunda pergunta era: e vocês?
o que vocês dizem que eu sou? Agora Jesus quer saber dos discípulos o que eles pensavam a seu respeito. Então Pedro tomou a palavra e fez a seguinte declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como muda. Olha como muda a revelação. Olha como muda a resposta. Aleluia. Pedro sabia quem era Jesus. E você sabe quem é Jesus? Qual é a revelação que você recebeu do Pai sobre Jesus Cristo? Qual é a revelação que você tem de Jesus? Muitos ainda não tiveram a revelação de Jesus Cristo. Sim ou não? Será que somente Pedro teve essa revelação em seus dias? O que você acha? Será que só Pedro sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo? Os demais apóstolos também sabiam quem ele era. Mas será que era só Pedro e os demais apóstolos? A resposta é não. Eu vou te citar alguns nomes aqui, de homens e mulheres, que também receberam a revelação da parte do Pai, de quem era Jesus Cristo. Um deles foi João Batista. Quando Cristo estava para vir ser batizado, João Batista pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos vinham até ele para se batizar, mostrando frutos de arrependimento. Até mesmo os fariseus, os saduceus, homens doutores da lei, muitos deles iam até o deserto para ouvir João Batista, e muitos deles até mesmo desceram as águas. Mas em determinado momento, quem se apresenta para se batizar? Jesus. E quando João Batista olha para aquele homem, e querido, você tem que lembrar que Jesus ele era muito parecido com os demais. Não havia uma seta apontando uma seta vermelha, apontando esse é Jesus. Não havia escrito um broche na roupa dele dizendo eu sou Jesus. Ele era tão parecido com os demais que muitas vezes o povo queria pegar e ele se infiltrava na multidão e ninguém mais achava ele. Aleluia. Mas quando Jesus se apresenta para se batizar, o Senhor fala com João Batista: aquele que você vir o meu Espírito pousar sobre ele, esse é o Messias. E quando ele enxerga Jesus, qual foi a declaração dele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer: eu não sou nem digno de desamarrar as tuas sandálias. Eu deveria ir até ti para ser batizado, mas você vem até mim. João Batista teve a revelação de quem era Jesus. De quem ele recebeu essa revelação? Do Pai. Outra pessoa que posso citar aqui, Maria e José, os pais terrenos de Jesus. Eles sabiam quem era aquele menino. Quando o anjo se apresenta para Maria, ele se apresenta, ele diz quem ele era, e ele falou o que iria acontecer com ela, e o que ela geraria no seu ventre. José intentou deixar Maria quando ela apareceu grávida, e o anjo aparece para ele também e diz: não se aparte dela, porque o filho que está no ventre dela é do Altíssimo. Aleluia. José também sabia quem era. Mas será que foi só João, Maria e o seu esposo José? Não. A Bíblia vai nos falar de outras pessoas. Os reis magos, diga os reis magos. Quando eles viram a estrela do Messias, eles se dirigiram até ela e encontraram Jesus a poucos dias de nascimento.
Eles sabiam que diante deles estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles sabiam quem estava ali, ainda menino, ainda criança. Eles tiveram a revelação e o entendimento de quem era aquela criança. Era aquele que traria divisão na terra. Aleluia. Jesus de Nazaré. Mas não parou nos reis magos. Eu posso citar Simeão, e a profetisa Ana. Eu quero ler esse texto com você a respeito de Simeão. Olha a revelação de Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. Eu vou ler rápido aqui, anote aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação de quem? Como que Deus consolaria Israel? Através de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Deus consolaria o seu povo por meio do seu Filho. Aleluia. Então ele estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha só, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Olha que tremendo isso, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, ou seja, os pais foram apresentar Jesus Cristo ao sacerdote. A criança não era batizada, ela era apresentada pelo sacerdote a Deus. Então, quando se cumpriu os dias, José e Maria estavam levando Jesus para ser apresentado no templo. E avisado pelo Espírito Santo, Simeão se dirige até o templo. Avisado por quem? Avisado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia! Que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Deus, para a glória de Israel, teu povo. Que tremendo isso. O Espírito Santo revela para um homem normal, comum, temente a Deus, piedoso, quem era Jesus. O próprio Espírito Santo diz para ele: Simeão, você não vai morrer antes dos teus olhos virem a salvação, virem o meu filho, virem Jesus Cristo. Aleluia. Seguindo o texto, então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação da palavra e dos mistérios de Deus, dos mistérios do reino do céu, só tem uma fonte de revelação: o Pai e o Espírito Santo. Aleluias. Não tem como você compreender os mistérios do reino de Deus, não tem como você compreender a palavra de Deus. Muitos apenas leem sem entendimento, sem revelação. Mas quando o Espírito vem sobre você, quando Deus quer te fazer o Filho conhecido, Ele começa a abrir o seu entendimento, Ele começa a revelar o Filho a você. E quando nós temos a revelação de quem é o Filho, jamais nós conseguimos nos desviar do Filho. Aleluia. Quem reconhece a Cristo, quem teve a revelação de Cristo, jamais se desvia da sua presença. Como que os apóstolos morreram?
Já sei, pastor, de morte morrida, de velhinhos. Muitos deles foram decapitados, cerrados ao meio, enforcados, crucificados de cabeça para baixo, porque estes homens não negaram o Senhor, porque estes homens não foram embora, porque estes homens não abandonaram a sua fé, porque eles sabiam quem era Jesus e aquilo que lhes esperava no reino vindouro. Quando você sabe quem é Jesus, quando você sabe o que te espera, você não tem medo nem mesmo da morte, porque você sabe que a morte é apenas uma carruagem para te levar mais perto do teu Senhor e para a vida eterna. Aleluia! Mas as pessoas que não têm essa revelação, elas ficam com medo, elas se abalam, elas fogem, elas viram as costas, elas vão embora. Mas os que têm a revelação permanecem firmes e fiéis até o fim. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: permaneça firme até o fim. Diga para ele: a caminhada é longa, mas você precisa perseverar. Queridos, a coroa da vida, ela só é entregue no final da sua jornada. Ela não é entregue no início da nossa jornada cristã. A coroa da vida é entregue no final para aqueles que perseverarem e vencerem todas as coisas até o final. Seja morte, seja o que for, permaneça firme e fiel, que você receberá também a coroa da vida, a coroa que Cristo lhe prometeu na sua palavra. Olha a resposta de Cristo para Pedro. Depois que Pedro diz para ele: tu és o Cristo, olha a resposta: também eu te digo. Olha a promessa aí, não te distrai, não olha para o relógio, amém? Olha para mim, não te distrai agora, olha a promessa agora. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem acredita já vai aplaudindo a Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Aleluia, que promessa extraordinária, que promessa fantástica que o Senhor fez aqui. E essa promessa não era só para Pedro, para os discípulos, é para a igreja do Senhor. Aonde está a igreja? Levanta a mão, quem é a igreja? Essa é promessa para você, é para mim. A Bíblia vai nos chamar de pedra viva. A Bíblia nos chama de muitas coisas: de vaso, de lamparina, de sacerdote, de templo do Espírito, mas também de pedra viva. Olha para alguém e diz assim: você sabia que você é uma pedra viva? Para que serve a pedra, irmão? Para que serve uma pedra? Sim, a pedra vai ser lapidada. Para que serve uma pedra? Para uma, pode dizer bem alto, construção. Diga comigo: a pedra, ela serve para construir. Amém? Pedra é para a construção. Nesses dias de Jesus não tinha toda essa tecnologia. As casas e muitas coisas, palácios, muros eram feitos com pedra. Edificação. Então o Senhor nos chama de pedras vivas. E o Senhor, Ele olha para Pedro, e a palavra Pedro vem do latim Petrus. Diga Petrus. E a palavra Petrus significa rocha e pedra. Rocha e pedra. Então Jesus, após ouvir a declaração de Pedro, declarou que ele e os demais apóstolos eram uma espécie de pedra
que serviria para o Senhor edificar a sua igreja. A revelação que Pedro recebera do Pai, Jesus ele olha para ele e diz: Pedro, porque o Pai te revelou estas coisas, você e os demais, eu também te digo, você és Pedro, ou seja, pedra, e sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Aquela revelação na vida daqueles homens trouxe promessas de Deus sobre eles, porque eles continuariam a obra do Senhor. Jesus Cristo estava com os seus dias contados. Muito em breve chegaria o dia da crucificação, da morte, da ressurreição e da sua ascensão. E quem continuaria a sua obra na terra? Quem continuaria a levar as boas novas do Evangelho? Seriam aqueles que andavam debaixo da revelação. Aleluia. Nesse momento aqui, queridos, a igreja de Jesus Cristo nasceu. A igreja de Jesus, ela é edificada debaixo da revelação da sua palavra, daqueles homens chamados apóstolos. E já se passaram 2000 anos, e a igreja ela continua de pé. Mais de 2000 anos, e a igreja permanece de pé. Nada abalou a igreja, nada vai abalar a igreja. Olha para o irmão do teu lado e diga: você é a igreja. Nada vai te parar, nada vai te abalar, nada vai te derrubar. Você é a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Não vão. Em nossos dias, muitos estão preocupados com o futuro da igreja. Pastor, o que vai ser da igreja? Ah, meu irmão, ela vai continuar vibrante, vitoriosa, luz do mundo. Ela vai continuar vencendo, porque a palavra do Senhor disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Já está decretado. Nós já temos a vitória. Jesus não vai vencer, Ele já venceu. Aplauda bem forte a Ele. Ele já venceu. Pastor, e a perseguição que virá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem por amor ao meu respeito, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Virá a perseguição, sim, mas a perseguição não para a igreja. A igreja, quando ela está debaixo de perseguição, acontece uma coisa: ela desperta, ela cresce, ela avança, porque ninguém para a igreja do Deus vivo. Ninguém para ela. Que venha a perseguição, que venha as coisas que tem que virem. Nós estamos arraigados em Cristo, nós estamos firmados nessa palavra, e o Senhor nos deu toda a autoridade. Ele não nos deu um pouquinho de autoridade. Ele disse para Pedro: e as chaves do reino eu entrego nas tuas mãos. Você acha que era só para Pedro? É para a igreja dele. Nós temos nas nossas mãos chaves que abrem e que fecham. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, que desligamos na terra é desligado no céu. O Senhor nos deu a autoridade. Não tenha medo, não corra para debaixo da cama. Aleluia. Levante os teus olhos aos céus, porque é dali que virá o teu socorro. É dos céus, é de Deus, é daquele que nos prometeu essa palavra, aquele que é fiel. Muitos não estão entendendo o que está acontecendo, por falta de revelação e conhecimento.
estão atônitos. Ah, meu irmão, o que vai ser agora? Deus está preparando todas as coisas. Deus endureceu o coração de Faraó durante um tempo. Sim ou não? Quem está entendendo? Quem se move na revelação está entendendo. Deus endureceu o coração de Faraó durante tempos, para eles perseguirem o povo judeu, para eles trazerem duras cargas sobre o povo judeu. Mas quando se cumpriu o tempo, o Senhor dizimou Faraó e o seu exército em apenas um dia. Deus não perdeu o controle, querido. Deus permanece no trono e no controle de todas as coisas. Se você andar debaixo da revelação, você entende. Você não se abala. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe as promessas que Ele entregou para você na sua palavra. Não se abale. Não se desespere. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai avançar. Te coloque de pé se você acredita. Aonde estão os vencedores? Aonde estão os vitoriosos? Jesus Cristo, Ele vem para buscar um povo. A sua igreja. A sua igreja. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Aqueles que têm uma aliança com Ele. Aqueles que não se dobrarão diante de Baal. Aonde estão aqueles que não vão se dobrar diante do sistema? Que não vão se dobrar diante das teologias, das doutrinas do mundo? Aonde estão aqueles que vão permanecer firmes e fiéis, custe o que custar? Aonde estão? Permaneça. Pastor, e se eu for lançado na prisão, faça como Paulo e Silas. Comece a glorificar a Deus e Deus manda um terremoto e tira você de lá. Pastor, e se eu for lançado na fornalha, continue confiando que Deus é poderoso para entrar dentro da fornalha e sacar você de lá sem você se queimar. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Um Deus que nos promete e é fiel para cumprir. Sacode o irmão do teu lado e diga: não se assuste, não perca a esperança. Aleluia. Amém? Deus continua no controle. E muito em breve, o Deus de paz, ouça isso, é para dar um pulo do chão. Muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Dá um pulo de alegria, dá um pulo, salta, salta, salta. Se você é coxo essa noite, você vai receber o milagre e vai saltar também. Aleluia. Ele vai esmagar. Como pulga. Pá! Debaixo de quais pés? Dos seus, dos meus, dos nossos pés. Aleluia. Que dia maravilhoso esse será. Dia tremendo. Amém? Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você que está com dor, ouça isso. Siga adorando Rafinha mais baixo. Você que está com dor do lado direito do pescoço e na altura do ombro, coloque a mão. Coloque a mão. Pai, dei, lantio, recamadas, no nome de Jesus Cristo. Todo problema que aí está, do lado direito do pescoço, no ombro, todo problema dos nervos, ossos, músculos e cartilagens, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré,
nós tomamos posse do poder e autoridade que o Senhor nos concede. E nessa noite nós queremos repreender tudo isso que está sobre a vida dessa pessoa. Espírito de enfermidade, de dor, de aflição, no nome de Jesus Cristo, fora a partir de agora. Que esse filho e essa filha seja completamente curado, que os movimentos sejam devolvidos e essa dor desapareça agora, para a glória do teu nome. Você que estava com dor, procure a dor aí. Se a dor sumiu, levante bem alto a mão para o céu. Não baixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas com as mãos levantadas. Aleluia. O Senhor é fiel.